O rei de Elbaf firmou o pacto de nível 2 de Mu e acabou se tornando um escravo da vontade do líder supremo desse mundo cruel. Shanks fugiu 14 anos atrás de Marijoá, e agora a gente sabe exatamente quando ele abandonou seu posto e começou agindo já tendo informações privilegiadas da Terra Sagrada. Curiosamente, nesse mesmo dia, ele foi diretamente para Elbaf tentar avisar Harold. E como sabemos, foi tarde demais. Mas em momento que Oda nos coloca vidrados no que vai acontecer na Terra dos Gigantes, ele já nos deu muitas informações ocultas que indicam um futuro trágico para o próprio Imu. O quanto Harold vai lutar contra a vontade do líder supremo e o que ele vai conseguir fazer até que a sua vida seja extinta em seu próprio castelo. E seria Harold a primeira pessoa bondosa a realmente cair nas garras do trono vazio? Durante anos ali no Salão da Autoridade, uma figura sempre se destacou. Roupas diferentes, arma exposta, um samurai em meio a burocratas. Mas Ethan Baron Vena Sujuro não deve nem mesmo ser o seu verdadeiro nome. A história de Harold hoje nos faz voltar ao ano, entender desde as origens da série de espadas amaldiçoadas que o Zoro carrega até hoje, um pouco da história viking confirmada e seus paralelos com Harold, algumas referências ocultas da cultura japonesa e muito mais, porque o traidor dos Gorosei está mais vivo do que nunca. E muito provavelmente a resposta para os nossos problemas, assim como na vida, vai ser com amizade, bebida e música. Fala galera, Chapéu Espalha aqui, eu sou o Derek e hoje a gente vai trazer uma teoria bem interessante. Peguei algumas questões lá do Luna Tem Arte, vou deixar o link aqui na descrição porque o maluco manja tudo de japonês, ele é japonês, né? E vai trazer algumas coisas bem interessantes pra cá. Fora isso, quero falar que esse XP foi muito maneira, quero agradecer a todo mundo que tirou foto, conversou, foi super legal, em especial o Bruno, que me deu esse bugzão aqui do Lego, eu amei, sensacional, depois eu vou montar. E, é isso, gente, vamos pro vídeo. Alonzito, pede pra deixarem um like, pede pra se inscreverem por você, não por mim, porque eu não tenho moral, e chama a vinheta. Existem 3 níveis do contrato do Pacto de Mu. O da superfície do mar, nível 1, o das profundezas do mar, nível 2, e o do abismo ou fundo do oceano, nível 3. Definindo as habilidades que a gente já viu serem usadas por Cavaleiros de Deus, com exceção da Gun, que a gente vai comentar porque é um caso especial, todos parecem ter um contrato de pelo menos nível 2, que garantiria as seguintes habilidades. Regeneração instantânea, como vimos Cavaleiros de Deus usarem em Elbaf no início do arco, e também o Garlin durante o flashback de God Valley usar contra o Shebek. Além disso, eles também têm a habilidade de atravessar o abismo, como o Somers que foi summonado no início do arco. Detalhe que esses portais aparentemente precisam ser desenhados manualmente, ou reproduzidos, né? Por isso, logo depois de firmar o pacto de nível 2 com Harold, o Imu já o ordena a desenhar o pentagrama na Sala do Trono. Mas agora vamos ao que interessa, que é o contrato de nível 3, das profundezas absolutas. E esse pacto parece estar reservado atualmente para os Gorosei, tirando algum, que é um caso especial, mas a gente vai voltar lá, segura. E o maior indicador é que eles não envelhecem. Júpiter, Nasujuro, Marcus Mar, Topman Mercury, temos basicamente confirmado que o contrato de nível 3 impede qualquer envelhecimento. Até por isso, Garlin, que tinha o nível 2, só é promovido a Gorosei depois que o Jay Garcia é expurgado, ali no finzinho de Egghead, o que explica o envelhecimento do antigo líder dos Cavaleiros de Deus, que vai parar por agora. Além disso, a gente tem as formas demoníacas dos Gorosei, né? Os yokais e afins que a gente tá acompanhando agora no anime Egghead. Inclusive eu postei review quarta passada, você viu? No painel de transformações, nada indica que são poderes da fruta. Então, realmente, pelo contexto dado agora, isso confirma que essa transformação parte do contrato de nível 3 dos Gorosei. Mas é importante falar, temos o caso especial da Gunko. Sim, você chegou aqui, vamos falar sobre o caso especial da Gunko. Ela parece ser uma exceção, porque 38 anos atrás ela tinha a exata mesma aparência que hoje em dia. E voltando mais atrás ainda, 56 anos no passado, que a gente também acompanhou no flashback, ela não parece uma cavaleira ainda, mas também parece ter a mesma aparência. E nada disso é sem motivo. O Oda já nos preparou para um enredo particular entre a Gunko e o Brook. Vimos no início de Elbaf que ela tinha algumas memórias fragmentadas, alguns flashes que apareceram da sua infância, onde ela lembrava das músicas que o então capitão da Guarda Real Brook cantava para ela. Além disso, ela realmente parece ser uma garota boazinha e inocente às vezes,
tipo quando ela tá comendo uma sobremesa ou ouvindo uma musiquinha, o que é mais um indício que as memórias dela realmente devem ter sido alteradas por Imu. Isso nos leva a uma questão bem familiar. Atualmente, a gente sabe que a Gonko representa a família Manmayer. No entanto, cruzando as informações que sabemos do passado do Brook com os mini lapsos de memória que ela teve, tudo indica que ela veio de uma família real do West Blue, não da família Manmayer, que habita a Terra Sagrada desde o final da Guerra do Século Perdido e do Pacto de Ascensão das 20 famílias Amarijó. 19. Porque os Nefertari não subiram. E outra coisa, não é à toa que ela virou um mascote particular do Imu. É porque, além de ser mulher, ela também tem o cabelo azul. E o desgraçado é obcecado pela Nefertari dele, Li. Ele tem um quadro imenso dela e ela também tem o cabelo azul. Cuidado, Bug! É claro, né? Eu não preciso nem citar a Vivi, mas se você não viu esse vídeo, Nefertari Debug, gente. Vê esse vídeo que é bom, confia. O cara tem o cabelo azul, pô. Isso é muito canon. Mas tô falando sério, o vídeo é bom. Então, a Gonko deve ter sido sequestrada, tido suas memórias alteradas por Imu, então foi criada pela família Manmayer. E isso tudo serve para falarmos exatamente dos Gorosei, porque estamos vendo em tempo real o efeito que o controle de Imu está tendo no Harold, que fez o pacto de nível 2, além de, em termos de nível de poder, ser um dos mais poderosos do universo. Mesmo assim, mesmo o nível de poder absurdo, haki absurdo e tal, e ele tentando lutar, o Imu vai botar o controle ali. A gente viu que não tá fácil, o Imu tá na mente do Harold. E se ele tá sujeito a esse controle, isso indica que outros personagens pela história também devem ter tido as suas memórias completamente alteradas. E o candidato número 1 para isso agora é o Gorosei Etambaron V Nasujuro. Para começar, pelas óticas da cena, ele tá sempre se destacando. Enquanto os Gorosei sempre aparecem com terno, representando a formalidade, mas de certa maneira também a opressão das vestimentas, né? Quem nunca ficou engravatado, quem nunca trabalhou engravatado, se sentiu que tinha uma cobra de boia querendo te matar num vestido. Mas não necessariamente os Gorosei. Eles devem estar confortáveis, até porque o Oda respondeu ao SBS que todas as suas vestimentas, todos os ternos, são feitas por um alfaiate de altíssimo luxo, chamado de Nhonho Armani. Um trocadilho com gato, né, que é Nhan Nhan Nhan, e claro, Giorgio Armani. O cara desse ótimo perfume aqui, um salve pro camarada Wood. Todos usam esses ternos, menos o Nasujuro, que mantém suas raízes de Wano na pele. Além disso, temos outras evidências bem interessantes. No fim da batalha com Kaido, quando a marinha reporta que o Zunisha desapareceu entre as névoas do oceano novamente, Nasujuro, da sala de autoridade, já confirma que, então, as fronteiras de Wano não seriam abertas. Isso indica um conhecimento pessoal das histórias e tradições de Wano, como se ele soubesse de alguma maneira o Zunisha fosse necessário para abrir as fronteiras. Claro, falando dessas raízes, não podemos ignorar a katana na sala. Temos várias evidências para a espada do Nasujuro ser a Shodai Kitetsu, a lâmina original da série Kitetsu, que no mangá é apresentada através da Sandai Kitetsu como as espadas amaldiçoadas. Para começar, a espada vermelha que o Zoro compra em Logtown foi forjada pelo Tenguyama Hitetsu, que depois descobrimos a identidade secreta do Kozuki Sukiyaki, ex-shogun de Wano, pai do Oden, antes de ser deposto pelo Orochi e Kaido. Já a Nidai Kitetsu, ou Kitetsu de segunda geração, também aparece no arco e é aquela espada que o Luffy pega pra socar as pessoas na cara e que deixa o Tenguyama maluco. No desespero, o Sukiyaki diz que a espada foi forjada pelo seu ancestral, alguém chamado Kotetsu. Calma, não é o do Kimetsu. Então, se o Kozuki Sukiyaki forjou a Sandai Kitetsu, o Kozuki Kotetsu forjou a Nidai Kitetsu. Tudo indica que a espada na bainha do Gorosei Nasujuro é a Shodai Kitetsu, que também deve ter sido forjada por um Kozuki. E quando isso teria acontecido? Provavelmente ela foi forjada pelo líder de Wano durante o século perdido. A gente pode chamar ele hipoteticamente de Kozuki Kitetsu. E se o Nasujuro a recebeu, a gente sabe essa questão cultural que os japoneses respeitam muito sobre os grandes mestres forjadores de katanas pela história, certamente a Shodai Kitetsu é a sua obra-prima e esse presente entregue tem muito valor por trás. Isso indica que ele deve ter lutado muito próximo ao líder de Wano, sendo um vassalo tal qual o Kinemon é para o Momonosuke, ajustando para o nível de poder dessa comparação, num contexto mais Roger e Rayleigh ou Luffy e Zoro, o braço direito mais poderoso. Mas de alguma maneira isso não foi o suficiente. A gente sabe que o Wano ficou do lado perdedor do conflito, o que indica que o Imu obteve o controle do Nasujuro, assim como ele fez com Harold. Agora, vamos analisar um pouco essa questão do nome dele. Itambaron V Nasujuro.
Claro, tem um trocadilho com Vênus, porque são os 5 astros celestiais, né, Gorosei, mas tem algo bem mais importante por trás e bem mais óbvio. O nome claramente tem uma inspiração aristocrática europeia, assim como Man Mayer. Mas, nesse mesmo caso da Gunko, a gente viu que ela provavelmente assumiu esse nome depois da lavagem cerebral causada pelo Pacto de Mu. Então vamos falar um pouquinho do Harold e comentar algumas coisas que o flashback dele mudou. Ali em junho, um pouquinho antes talvez, eu lancei um vídeo cobrindo que o Harold poderia ser o possível traidor da grande conspiração de Elbaf. Em especial porque ele parece ser uma referência ao antigo rei viking conhecido como Haradas, que ficou famoso, entre outras coisas, por abrir mão do paganismo viking e abraçar o cristianismo durante o seu período. Agora, com o tempo, esse paralelo ficou ainda mais forte, porque o rei Haradas viking do século X entrou em uma guerra contra um tal rei cristão chamado Canute e perdeu, sendo obrigado a ser exilado em Kiev Rus, que era uma região também dominada pelos vikings na época, ali na altura da Ucrânia ou Rússia atual. Depois de um tempo, ele acabou se alistando no exército bizantino. Lembra, o braço oriental do Império Romano, que não caiu no primeiro milênio? Ele passou mais de 10 anos lá e, eles notoriamente, eram cristãos. Então, além da conversão, o Haradas também entra para uma guarda de elite a comando do rei, bem parecido com a situação do Harold em One Piece. Ele lutou por, eu acho que, mais de 10 anos na Guarda Vareg, né, que era conhecida como uma guarda top ali do exército bizantino, os caras absurdos, os cavaleiros de Deus, não tanto, né? Depois de 10 anos servindo lá, ele assumiu a coroa da Noruega e partiu para cima dos ingleses, mas agora não aliado ao paganismo viking, e sim ao cristianismo, cujo ele foi convertido. E só para deixar claro, não é um exemplo 1 para 1, e eu não tô falando especificamente das religiões. É só uma história que deve ter inspirado o Oda a vários elementos durante Elbaf. Agora vamos voltar para o ano, porque isso nos leva a Natsujuro, japonês, álcool e minérios. A gente já cobriu aqui, mas durante o arco de Dressrosa, a gente teve um pequeno enredo sobre um material que foi traduzido como licor de minério de ferro, que estaria sendo contrabandeado para a produção de armamentos, tanto que quem fala sobre isso é a Koala e o Dragon. Em japonês, esse termo fica kiteko, que segundo o Lampion Art, que é japonês, o som que faz lembra muito kitetsu. Realmente, kiteko, kitetsu. E a gente já sabe a história dos lendários artesãos de Wano que criaram os poneglyphs. Então é muito possível que esse minério, que foi aleatoriamente mencionado, na verdade, seja fundamental, tanto para a criação dos poneglyphs, como até para as katanas, como a própria Shodai Kitetsu. E tem outra questão. Quando dividimos Kitetsu-kou em japonês, dá para identificar ali os kanjis de sake, ferro e aço. E olha, isso é muito importante, tá? Eu não sabia. Quando a gente fala sake, aqui no ocidente, a gente está sempre pensando no vinho de arroz, né? Naquela bebida específica. Mas no contexto japonês, sake pode se referir a qualquer bebida que tenha mais de 1% de teor alcoólico. Então, cerveja, vinho, vodka, tudo é sake também. E no caso do Kitetsu-kou, com esses elementos, o sake significa que essa produção também leva o elemento químico álcool como ingrediente. E quem sabe esse álcool, esse sake, não é exatamente a referência da música do sake, do Binks. Você tá falando do século perdido, né, gente? E não é só o Brook música que isso remete, né? Quando eu falo em sake no chapéu de palha, em quem você pensa na hora? Eu não preciso nem abrir os olhos pra saber que tu tá pensando no Zorão. E o Zoro não é só quem representa o sake porque ele tá sempre bebendo, virando um goró. Ele é o nosso samurai de Wano do bando, e ele que tem a luta contra o Natsujuro, além Egghead, que também tá passando agora no anime. Quando eles cruzam lâminas, dá pra notar que existe um reconhecimento mútuo, e o golpe que o Zoro usa parece ser bem específico. É o clássico Rashomon. Rashomon também é uma referência a uma história de um autor japonês muito famoso chamado de Akutagawa Ryonosuke. E entre temas filosóficos, ele envolve muito a questão do bem e do mal a partir do ponto de vista dos vivos. E a primeira vez que o Zoro usa uma técnica com esse nome é lá em Enies Lobby batendo de frente contra o T-Bone, justiça contra justiça. O próprio Zoro referencia isso depois de cortar o trem no meio. Agora, quando ele usa essa técnica em Egghead, ela vem com uma frase a mais antes do Rashomon, que significa algo como paz perfeita, ou mundo ideal de felicidade absoluta, algo assim. Isso é uma referência ao conceito budista de um mundo de paz perfeita, um mundo ideal onde os Budas vivem, além da vida e da morte, onde todo mundo lá é imortal. E quem nasce lá já transcende a vida, o que de certa maneira bate com o pacto que o Natsujuro fez com o Imu, mas claro, de uma maneira perversa e distorcida. É como se alguém, do ponto de vista budista, encarasse o pacto de Imu e jogasse a interpretação ali, sacou? E curiosamente, tanto o Natsujuro quanto o Imu carregam algumas referências budistas.
O abismo também pode ser uma espécie de referência ao inferno desse ponto de vista, um lugar separado, profundo e vazio. Pelo que Luan Penhart fala, os termos japoneses ficam bem marcantes para esse ponto. E claro, é um contexto cultural que eles têm lá, que a gente não vai ter tanto aqui, a não ser que alguém realmente estude bastante. E a gente sabe que é canon, existe na história o mundo dos mortos. O Brook comenta que passou por lá quando era uma alma vagando. O Zoro, inclusive, já bateu de frente com o Ceifador, essa figura mitológica que leva a alma dos vivos para o mundo dos mortos. Então, é muito possível que através do pacto, o Nasujuro já tivesse passado por lá, e por isso o confronto com o Zoro é tão significativo em Egghead. Se de algum jeito o pacto pode ser quebrado, como a gente viu de certa maneira o Roger e o Garp quebrarem o do Shebek, né, quebrarem o Dome Reverse, o Zoro com certeza vai ser o cara que vai salvar o Nasujuro, que vai quebrar esse pacto e tirar ele desse inferno que ele acabou entrando. E quem mais é amaldiçoado além do Nasujuro? A sua espada, a Shodai Kitetsu, e toda a família dessas espadas também é amaldiçoada. Mas não é uma verdadeira maldição, na verdade é o Pacto de Mu que manchou a história. E quem é melhor que o Zoro para quebrar a maldição das Kitetsu e resgatar um lendário samurai de Wano do inferno que habitava nele? Aí você se pergunta, no final das contas, quem é o traidor dos Gorosei? E a resposta para mim é o próprio Imu, que escolheu guerreiros lendários para, contra sua vontade, seguir as suas ordens. Mas a brecha tá aí, e o jogo do reverse um dia vai virar. Então, galera, essa foi a teoria, tentei embasar bastante, tem coisa histórica. Também vale falar que a música vai ter um papel grande nisso, né? Além de Binks não se aquecer uma música, a gente sabe que a música do Brook parece que mexeu com as memórias da Gunko, então isso também pode entrar em questão. Comenta aí o que você achou, checa o link na descrição, a teoria original do Luan Penhart é bem bom, e você pode pegar as referências japonesas lá com muito mais detalhe. E, fora isso, é isso, galera. Deixa o like, se inscreve, um beijo, um queijo e valeu! Pode palha secreto, quero comentar aqui, muito obrigado a todo mundo que eu encontrei nesse XP, foi muito legal, eu vou falar aqui com a câmera porque... Peraí, deixa eu ver quantos minutos tem. Tá, 28. Vou falar aqui com a câmera porque quero mostrar minha camisa. Ó, comprei a camisa da Nintendo, do Mario Kart, tem vários detalhes maneiros, e foi muito legal esse XP, esse é um presente pra minha irmã, que a gente, quando era criança, era a vaca e o frango, e foi muito legal, gente. Comenta aí, deixa o like, e é nóis. Pode palha secreta. Beijo, Lanzito, é nóis.